Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui no nosso penúltimo dia de esquenta para as defensorias de Goiás e da Bahia. Então, eu queria falar aqui, como vocês gostaram tanto da promoção Relâmpago de ontem, então eu vou fazer de novo. Basta enviar um e-mail com o Pix já do pagamento da inscrição de R$ 99,90 e vocês conseguem garantir o preço promocional que foi só até semana passada. Então eu vou avisando aqui ao longo da live para quem se interessar. Hoje nós vamos bater um papo com Alexandre Jous, que é defensor público lá em Goiás, vai falar um pouquinho pra gente sobre o concurso lá. Vai falar um pouco da atuação dele na Defensoria Pública de Goiás, como presidente da Associação Gerais de Defensores Públicos. Ele também tem uma atuação legislativa na ANADEP, então tudo isso ele vai falar com a gente. Tá? E aí eu espero que vocês gostem da live, que vocês participem e se animem. Eu vou escrever aqui embaixo que não saiu o e-mail de inscrição, para vocês poderem se inscrever se quiserem. Saiu errado o e-mail. Não é esse, é cursosprofdanielemaia@gmail.com. Eu vou falando aqui para vocês. Ei, Alan, chegou, tudo bem? Que bom ver você por aqui. Deixa eu aceitar aqui seu pedido. Olá! Boa noite, Daniele. Boa noite, tudo bem? Prazer, formalmente aqui. Prazer é todo meu. Agradeço a participação, gente. Como eu falei, o Alan, ele é defensor público em Goiás, tem uma atuação muito interessante lá, presidente da Associação dos Defensores Públicos, e você trabalha na ANADEP também, na parte legislativa, que eu via? Isso, eu também estou como diretor de assuntos legislativos da ANADEP. Nossa, é muita coisa! Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a atuação dele como defensor público, tudo que ele faz. Espero que vocês gostem. E vamos lá, então, como é que foi isso? Há quanto tempo você é defensor público lá em Goiás? Bom, vamos lá. Então, para quem não me conhece, está me vendo agora, eu sou defensor público aqui do estado de Goiás desde 2017. Sou titular de uma unidade criminal, né, da 6ª Defensoria Pública Especializada Criminal da capital. Atualmente eu estou na presidência da Associação Goiana dos Defensores Públicos e também na diretoria de assuntos legislativos da ANADEP. Eu estou aí, né, já completando meus 4 anos de Defensoria Pública, daqui a 2 meses praticamente, um pouco menos de 2 meses, 1 mês e 40 e 20 dias, né? Mas 40 não dá. 1 mês e 20 dias, mais ou menos, eu completo aí os meus 4 anos de Defensoria Pública, que eu digo foram os 4 anos mais intensos da minha vida. Mas vamos lá. Imagino. Você Assim, sempre trabalhou na área criminal? Na Defensoria Pública, sim, né? Eu tive, assim, uma grande sorte. Eu peguei a última vaguinha que tinha aqui na capital, na minha época, né? A Defensoria Pública do Estado de Goiás é uma instituição nova, a gente vai até falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, né? E eu fui da penúltima turma de nomeados do último concurso, que é o segundo concurso, né? O concurso anterior ao concurso que nós estamos aí atualmente em andamento. Então, Esse que vai ter a prova, então vai ser o terceiro concurso. Vai ser o terceiro concurso ainda, né? Hoje a Defensoria Pública ela só está basicamente na região metropolitana, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Inhumas, Trindade e Anápolis. Então, assim, basicamente região metropolitana, né, os municípios do interior, mas um interior muito próximo. E aí, quando eu cheguei, eu caí, assim, a gente passou um momento de transição, porque eu estava numa fase da criação das lotações, né? Isso daí sempre depende de regulamentações do Conselho Superior e tal. Você está ajudando bastante na construção da instituição, então, né? Já que a instituição é recente. Então, graças a Deus a gente, assim, tem um lado ruim, lógico, né? Mas Sim, da falta de aparato, né? Técnico e tudo mais. Mas é como se a gente tivesse pegado um caderno em branco, né? E nós estivéssemos aí vindo construindo, né? Escrevendo página a página a história da Defensoria Pública daqui do Estado de Goiás. Então,
é uma parte muito gratificante também, né? Apesar de ter uma Imagino. dificuldade muito grande, principalmente por ser a penúltima instituição do país, né? Nós só fomos, só não fomos os últimos porque o Amapá foi o último, né? O estado a implementar a Defensoria Pública de verdade. Quando eu falo de verdade, com defensores de carreira, providos por concurso público, no modelo constitucional, né? Sim, Então a gente tem acaba aqueles convênios com a OAB, né? isso, aí a gente consegue fazer parte dessa construção, né? Como eu mencionei, eu cheguei aqui, minha primeira titularidade foi, entre aspas, Aparecida de Goiânia, mas não foi, porque eu ainda estava no momento do meu curso de formação, ainda estava fazendo mini estágios, né, em praticamente todas as áreas, até que, de repente, surgiu um concurso de remoção e eu consegui pegar aqui, que nem eu mencionei, a última vaguinha. Lógico, a gente acaba pegando sempre a pior, com mais serviço, classificação, né? O pessoal mais antigo pega as unidades melhores, mas isso não é ruim, né? Eu acho que isso também faz parte. Eu peguei uma unidade que veio com muito tempo de sobrecarga, tal. E você tá nela desde então? Foi o único lugar que você ficou? Eu estou lá desde então. Ela é vinculada a uma vara de reclusão, né? Só que assim, hoje, como eu sou presidente da associação, eu estou afastado da atividade fim. Então, a minha atividade exclusiva hoje é em prol da entidade classe. E aí a gente acaba tendo uma atuação muito mais próxima da administração, né? Nós não pertencemos à administração, mas a gente está todo dia hoje mesmo se reunido com a administração. Quase todo dia a gente tem reuniões com eles e desenvolvendo essa parte aí mais político-institucional, né? Legal você falar isso, porque ontem teve a edição, a publicação da Opinião Consultiva 27 da Corte Interamericana sobre Direitos Sindicais. Acabou de ser publicada, então você está exercendo esse ofício aí em prol dos membros, né? Eu fiz até um vídeo, gente, saiu no meu canal do YouTube, o Além do Direito, comentando os detalhes da Opinião Consultiva 27, então quem quiser já está lá no ar, né, lá no YouTube. Eu comentei todos os detalhes, tudo que a Corte falou sobre os direitos dos sindicalistas, a relação entre os direitos sindicais e a liberdade de expressão e de reunião e os demais direitos da Convenção Americana. Então, legal você falar que você exerce esse papel, porque às vezes as pessoas nem imaginam que também os defensores públicos têm essa referência de classe. Tem. E é muito interessante a nossa atuação classista, porque nós acabamos adotando a opção de associação, né? Todas as associações, todas as entidades de classe de defensoria pública, magistratura e Ministério Público adotaram um modelo associativo. E a gente consegue congregar energias para muito além da mera intenção classista, né? Então, por exemplo, eu na diretoria legislativa da ANADEV participei recentemente de uma audiência pública lá ajudando na construção da elaboração do novo Código de Processo Penal. Nós estamos trabalhando ativamente na reforma da Previdência, por mais que talvez, né, pela equiparação à magistratura, não estejamos totalmente dentro da reforma, a gente sabe que a categoria serviço público como um todo está inserida, com uma série de prejuízos. E quem acha que não está dentro, que acha que está fora, também está dentro, porque tem tem muita coisa lá que atinge todas as carreiras, inclusive magistratura, que falam que não e sim. Mas aí já daria tempo de uma outra live. Então a gente acaba conseguindo congregar isso daí. Por exemplo, simultaneamente à nossa live, está acontecendo uma live da ANADEP, que o tema da campanha nacional é a igualdade étnico-racial. E a igualdade étnico-racial faz parte de uma campanha anual que nós realizamos junto com a ANADEP, associações estaduais de todo o país, com o DEG, que é o órgão também que congrega os defensores públicos gerais, muito similar a um CNJ, um CNMP, mas não é, né, aquela figura reguladora que eles possuem. Então, para muito além dos direitos dos membros, vocês lutam, classistas, vocês têm uma atuação institucional mesmo, né, nas funções institucionais dos defensores públicos. Exatamente. Legal, Por exemplo, não sabia. O nosso estatuto, ele prevê auxiliar, né, eu não lembro exatamente a terminologia que ela é empregada, mas é uma terminologia no sentido de auxiliar a Defensoria Pública no exercício das suas atribuições, né? Da divulgação da importância da Defensoria Pública para a sociedade. Educação em direitos. Isso. O defensor público, ele é um promotor dos direitos humanos, né? Expressão do regime democrático. Ele tem um trabalho que envolve esse processo de educação em direitos,
ouvir a sociedade e interlocutar com a sociedade. E nós, associação, a gente consegue ajudar a levar a defensoria pública nisso, e com uma entidade privada a gente tem uma facilidade um pouco melhor, né? Pra gente, menos burocracia do arcabouço estatal. Exatamente, a gente consegue ser, entre aspas, parcial, né? A gente consegue fazer uma atuação. Então a gente tem um trabalho muito grande voltado para o nosso público-alvo. Outro exemplo, durante a pandemia, até há pouquíssimo tempo, nós fizemos parte de uma campanha chamada Conexão Solidária, que conjugou todas as entidades de classe, todas as associações do país em prol das pessoas que sofreram aí, principalmente, né, em razão da perda da capacidade econômica e tal, com a pandemia. Então nós doamos cestas básicas, aqui a gente doou mais de 300 cestas básicas para populações carentes. Aí a gente fez um trabalho com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, a gente elegeu muitos assistidos e assistidas. Foi feita uma entrega de cesta básica pela Defensoria Pública por meio da gente. Então, assim, mas patrocinado pela Defensoria Pública ou foi pela associação? Defensores. Nós nos unimos e cada um doou um valorzinho, e isso é uma coisa que a Defensoria não conseguiria, né? Porque envolve capital privado, né? Claro, e aí teria que passar por licitação para escolher um doador de cesta. De fome, né? Então, assim, esse tipo de atividade ela é muito interessante, né? E até voltando um pouquinho para o começo da nossa live, né? Como você falou assim, é uma coisa que eu nunca me imaginei fazendo, sério mesmo, eu nunca me imaginei fazendo uma atividade associativa, uma atividade classista. Isso é como que se fosse me envolvendo a partir do momento que eu entrei na instituição, né? O pessoal, muito concurseiro aí, muita concurseira, a gente sabe que as pessoas entram na Defensoria Pública desde o momento do concurso envolvidos com os fins institucionais, né? A gente entra com aquela intenção, estuda... Bem idealizado, né? Isso. E parece que foi algo que foi me levando, assim, sabe? Foi surgindo a oportunidade. Eu nem queria, os colegas me convidavam, vamos, eu fui. E eu abracei tanto que até me reelegi no ano passado, me reconduzi. Olha só! É o quê? 2 anos mais 2? 2 mais 2, exatamente. E aí a gente faz todo esse trabalho, né? Falar em concurseiro, eu falei no início, não tinha muita gente aí. O preço promocional do curso que eu estou fazendo pro aulão, né, do Sistema Interamericano vai ser sábado agora, de 2 às 6 da tarde. Vai ficar gravado, vai ser ao vivo, mas vai ficar gravado. Então o preço promocional já acabou, mas eu tô dando, assim como na live de ontem, quem mandar o Pix de pagamento agora durante a live consegue o preço promocional, que é de R$ 99,90. Então é só mandar para cursosprofdanielemaia@gmail.com, já com Pix para garantir a promoção agora durante a live. Gente, mas fechando... Essencial. Não, continuando no seu... É essencial, né? Direitos humanos é o grande diferencial da prova. Pois é, né? Cai bastante, assim... E eu vejo os alunos tendo muita demanda, assim, dos casos e tudo mais, e eu trabalho com o sistema há muito tempo, mas fazendo link com o que você está falando, eu também nunca me imaginei professora, assim, fiz tanta coisa desde que eu me formei e nunca me imaginei. Estava falando isso na live ontem, mas às vezes a vida vai levando e você se encontra, né? Que deve ter sido parecido com o que aconteceu com você. Foi muito parecido com o que aconteceu comigo, né? Assim, não dá para contar aqui minha história de vida, tudo que eu passei, tudo que aconteceu comigo, com minha família. Mas você é de Goiás? Não, eu sou de São Paulo, né? Assim, eu sou... bem que eu vi que o sotaque não estava muito. Aqui a Vitória. Eu Bem-vinda. sou natural de Embu das Artes, na verdade nasci ali, né? No município de São Paulo, mas cresci ali até parte da minha adolescência em Embu das Artes. Depois eu vim para o interior de São Paulo, morei um pouquinho primeiro em Pirassununga, um tempinho, depois minha família se consolidou na cidade de Araras, né? E assim, a gente tem uma história de vida, toda uma história. Meus pais eram comerciantes, meu pai ficou doente, a gente viveu todo um processo aí, digamos assim, de transição, né? Assim, transição ruim, digamos assim, e que isso me proporcionou novos desafios, né? Assim, quem conhece um pouco minha história sabe que eu já fui mototáxi, eu paguei minha habilitação para me tornar mototaxista carpindo grama de chácara, vizinho que eu morava num bairro de chácara. Então, assim, e isso depois, o que aconteceu? Minha mãe começou a prestar concurso público, e minha mãe é aposentada do Tribunal de Justiça de servidora, né, escrevente técnico judiciário, e virou uma inspiração para mim, né, porque nesse momento de dificuldade eu via ela estudando, eu confesso que eu não acreditava, por imaturidade mesmo da idade, muito novinha, adolescente, início da fase adulta,
E aí depois, quando eu vi ela passando, começando a ter chance, ela me chamando, me incentivando, comecei a ir junto com ela. E aí a coisa foi construindo, né? Então, assim, aí eu primeiro Mas trabalhava... você já tinha ingressado na faculdade de Direito nesse Não, período? não. Eu me formei com 32 anos. Não, desculpa. Eu ingressei na Defensoria Pública com 32 anos. Eu me formei com 29 anos, né? Então, assim, eu entrei na graduação um pouco mais tarde, né? Justamente por esse momento que eu vivi. Porque eu não tinha condições econômicas de pagar uma faculdade, não tinha condições econômicas de nem fosse uma faculdade pública. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Você cursar uma universidade pública. Então, eu comecei a trabalhar e comecei a me prover até que eu consegui, né, ter condições de pagar a minha faculdade, meu tão sonhado curso de Direito. E veio quase que tudo junto. Nesse meio tempo, eu passei num concurso de nível médio do Ministério Público do Estado de São Paulo, fui oficial de promotoria do Ministério Público. Aí isso já me aliviou, já me levou aí para a área pública. Eu concluí aí a minha faculdade, eu passei no primeiro ano e fui nomeado no primeiro ano, então praticamente a faculdade inteira eu consegui, né, seguir nesse processo. E na sequência eu passei para analista jurídico do Ministério Público também do Estado de São Paulo. Eu falei, não, agora foco carreira jurídica. E eu comecei prestando magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública. Uma paixão muito grande pela Defensoria Pública, mas aquela vontade de passar e mudar de vida. O que aconteceu? Passei. Que é o perfil de muita gente, né? Sim. Você tem aquele apreço por uma instituição, mas você, por outro lado, também tem toda uma questão. A gente não pode negar a realidade salarial, a realidade da mudança de vida e tudo mais. Exatamente. Né? E assim, aí eu cheguei a fazer fase de sentença da magistratura. Tanto é que quando eu fui nomeado na Defensoria Pública aqui do Estado de Goiás, eu estava na segunda fase do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu tinha acabado de fazer a sentença do Tribunal de Justiça do Paraná e fui nomeado aqui. Eu caí no curso de formação e falei, não, é aqui que eu quero. Me apaixonei, não vou embora. E aí, quando eu vi a possibilidade de conseguir a remoção e me lotar na cidade de Goiânia, eu falei, meu Deus, já estava apaixonado pela cidade. Então, inclusive, o pessoal que vai fazer concurso aqui, tenho certeza que prestando outros, vocês vão escolher Goiás, porque assim, aqui a cidade é muito boa. E aí a Defensoria Pública me abraçou, assim, aí eu abracei a causa, parei completamente, né, de pensar em concurso público, e eu falei assim, agora eu vou mudar de lado, né? Foi aí que eu entrei na docência. Aí eu comecei, eu passei um processo, né, assim, eu falei assim, eu vou ficar um tempo, me dedicar um pouco no meu trabalho, assim, me acompanhar, a doutora Fernanda, minha grande amiga, parceira. Bem-vinda! Nossa, a doutora Fernanda é uma boa pessoa para você ouvir aí sobre direitos humanos, viu? Então já fica o convite. Especialização na Argentina e no exterior. Oh, que legal! Que legal! Indicação. E aí, eu falei assim, não, abracei a Defensoria Pública e graças a Deus, assim, aí comecei a lecionar, comecei na universidade, agora também entrei nesse mundo dos concursos públicos, assim, o networking que a gente faz, assim, né, que nem eu vim pelo Maurílio Casas Maia, que, exato, assim, ele é uma grande referência nacional, se tornou um grande amigo, irmão, assim, que eu tenho aí, que a Defensoria Pública me deu, e assim, você percebe, né, a energia de Defensoria Pública é muito positiva, graças a Deus. E aí a gente vem nessa luta aí, né? Aí eu acabei abraçando também essa parte aí político-institucional, né? Não deixo também de ter um pouco de uma atuação um pouco política também, e a gente segue na luta associativa aí, brigando por uma defensoria pública mais consolidada, brigando pela expansão, acho que é uma coisinha que a gente pode tocar daqui a pouquinho também nesse assunto. E hoje lutando aí contra todas as adversidades que a gente vê, sem entrar em mérito político, sem entrar em qualquer outra questão, a gente sabe que hoje, infelizmente, tudo luta contra os vulneráveis, né? Então, assim, a luta associativa, ela está muito além meramente uma luta classista, justamente por todos aqueles fatores anteriores, mas toda por essa necessidade desse processo de reafirmação, né? Reafirmação do nosso público-alvo. Então, a gente nunca pode esquecer, e eu sempre quando eu procuro atuar em frente, assim, em prol da minha instituição, em prol dos meus colegas e das minhas colegas, eu sempre procuro atuar pensando em quem vai ser atingido lá na pontinha, sabe? No quanto que aquilo ali vai impactar
no nosso público-alvo. Tentar tirar aquela noção macro, né? E tentar ver o micro também, aquela pessoa que vai ser afetada. Exatamente. Mas antes da gente entrar assim, na Defensoria de Goiás, me fala um pouquinho como é essa parte legislativa que você faz na ANADEP. Sugestões de projetos de lei, com base em quê? Eu tenho trabalhado muito controle de convencionalidade por conta das decisões da Corte, as sugestões de modificação do ordenamento. Você trabalha propondo esse tipo de coisa ou não? Como é que é? Assim, é um complexo, digamos assim, sabe? São várias atuações. A gente tem uma estrutura dentro da ANADEP que começa lá nas comissões. Então, a gente tem comissões temáticas, a gente tem comissão de política criminal, comissão de igualdade racial, comissão da mulher, a gente tem comissão de pessoas com deficiência, comissão das pessoas idosas. Então, assim, a gente tem vários grupos temáticos, várias comissões que ficam encarregados de fazer estudos legislativos. Então, eles estudam processos que já estão em andamento, que podem beneficiar ou prejudicar determinado grupo. E a gente tem aqueles projetos que a gente propõe, a depender da situação, né, seja provindo desse estudo realizado por essas comissões temáticas, ou seja, mesmo originário dos próprios deputados que eventualmente proponham, e aí a gente entende que é necessário reforçar, seja positivo ou seja negativamente. A ANADEP também é composta por uma assessoria legislativa, uma empresa, né, contratada para fazer também essa pesquisa, porque assim, são milhares e milhares de processos, de projetos de lei que a gente monitora. Então, a gente fica monitorando tudo que, de alguma forma, eles dividem, né, por exemplo, tramitação prioritária, atenção, de acordo com os... É bem complexo mesmo conseguir acompanhar. É muita coisa. Acontece. As comissões temáticas, elas filtram muito, né? Porque elas vêm, por exemplo, a Comissão de Política Criminal veio falando dessa lei antiterrorista aí, né? De antiterrorismo que acaba criminalizando os movimentos sociais, né? Então, o ponto nosso, o que é? Criminalização dos movimentos sociais. Você vê que foge completamente da atuação classista. E aí a gente faz o quê? A gente chega nos deputados, a gente anda muito lá no Congresso, agora um pouco menos por causa da pandemia. Da pandemia. Virtual. A gente faz propostas de emendas, né? E aí a gente tem os deputados parceiros, os senadores parceiros que fazem, às vezes, sugestões de redação, né? Até porque a gente não tem essa iniciativa legislativa. Eles fazem sugestões de redação e a gente vai trabalhando elas, né? É muito complexo mesmo. Por exemplo, eu sempre falo de... Desculpa. Não, eu sempre falo de controle, né, de convencionalidade, tudo, e tem a sugestão para o Brasil alterar no Favela Nova Brasília, na condenação na corte, alterar no processo penal a participação da vítima, porque ela é insuficiente, né, que a vítima deveria poder produzir provas, participar mais ativamente. E eu sempre ouço a doutrina falar do 268, né, que não passaria pelo controle. E agora, antes da live, preparando as coisas para o aulão de sábado, eu descobri um projeto de lei que eu não conhecia, é o 138, eu acho, para inserir uns parágrafos no artigo 14 e dar conta desse pedido da corte. Então, assim, são inúmeros projetos de lei que para você ficar em dia é um desafio mesmo. E a gente, aí tem isso, né? Tem essas coisas que vêm também de corte e tal. A gente tem a Rivana, que é a presidenta, ela também é sensacional nessa parte de direitos humanos, né? Ela é muito estudiosa também. E a gente tem essa parte nossa mesmo, assim, que a gente senta na diretoria e fala assim, não, esse ponto aqui, vamos trabalhar, vamos propor também, sem precisar passar. Normalmente a parte mais classista não passa pela comissão, acaba ficando na gente, né? A gente estuda em união de forças mesmo, né? A gente junta um grupo lá, faz uma nota técnica, a gente divide, porque a gente tem, tem as comissões, depois tem eu que sou diretor legislativo, depois tem as presidências, né? Tem a presidenta, tem a vice-presidente institucional, vice-presidente jurídico legislativo e vice-presidente administrativo. Então, eu fico muito vinculado ao vice-presidente jurídico legislativo, que ele une as demandas judiciais, a gente tem muita demanda judicial também, junto com as demandas legislativas. Então, a gente meio que divide muita coisa, né? Ultimamente, com essa reforma administrativa, a gente está trabalhando muito, tem muitas emendas, tem muita questão que atinge diretamente a própria Defensoria Pública. A gente luta por uma interpretação que vise a reconhecer, né, a Defensoria Pública, a isonomia dela perante os demais órgãos do sistema de justiça, mas tem gente que não sabe nem o que é Defensoria Pública. Então você tem que chegar primeiro e ensinar o que é Defensoria Pública, o que a gente faz,
Porque só pensam assim, é advogado de pobre que não tem dinheiro para pagar. Só olha a nossa situação endoprocessual, esquece tudo que a gente faz além disso. Esquece o nosso poder internacional, inclusive. Nem se falar, gente, desculpa se tiver alguém assistindo, né? Algum parlamentar, alguma coisa, acho que não. Mas assim, se falar em controle de convencionalidade, demora horas para você convencer, entendeu? Então, assim... Da importância, explicar o que é. Então, realmente é um trabalho assim, bem puxado, né? E aí isso agrega com as demandas que nós temos aqui no estado de Goiás, né? Uma demanda também muito intensa aqui no estado de Goiás, porque aqui a gente está nesse processo de crescimento, uma defensoria pública com muito número de membros muito reduzido, com uma expansão e um momento de crise financeira. Então, é um trabalho assim muito árduo. Então, você está construindo, você está ampliando e você está lutando contra aquilo que tenta te diminuir. Porque assim, e mais, você está ensinando ainda, ó, defensoria é isso. Ah, mas tem advogado ativo. Não, mas advogado ativo é bom, ajuda. Mas tem muito mais que advogado ativo. A assistência jurídica... Mas ainda se utiliza bastante o advogado ativo em Goiás, ou vocês conseguiram terminar com isso e ficar só com a defensoria mesmo? Interior é tudo dativo, né? Se a gente só está em 5 comarcas, a gente tem 127 ou 126 comarcas. Então, 122 comarcas não tem membros. Nossa, é muita coisa, assim, né? É muita coisa, não tem como, né? Eu diria assim, não é constitucional esse modelo, mas a gente tem primeiro que fazer o processo de transição, né? A gente vai fazendo o possível, né? A gente vai fazendo o possível. Então, mesmo com esse concurso, não vai chegar nem perto de suprir a demanda. A gente precisa, sabe, de quantos defensores e quantas defensoras? 330. Então, já é bom até para quem está aqui na pegada, ó, Goiás, gente, é o canal, tá? Sério mesmo, assim, por vários motivos. Por esse processo de construção é muito bom também você entrar e ajudar a construir. E segundo, 330... Sim, porque você consegue botar suas ideias, né? Seu perfil, sua personalidade ali na instituição. E 330, gente, tá? Tem muito concurso por aí, com a probabilidade... São quantos defensores? Oi? São quantos defensores que já tem? Temos 82. 82. Nossa, então precisa de muito mais que quase 4 vezes o que tem. A nossa proporção por pessoa dá 1 para 80 mil. Mas a nossa proporção aí por demanda de pessoas vulnerabilizadas, até um tempo atrás era 40 mil, mas eu acho que com a mudança, eu acho que hoje o Brasil empobreceu muito, né? Eu tenho certeza, a proporção de pessoas usuárias ou potenciais usuários da Defensoria Pública no último estudo, que foi feito, se não me engano, em 2017, era de 80%. 80% da população brasileira é usuário ou potencial usuário da Defensoria Pública. Ainda que de forma indireta nas demandas coletivas, né? E isso deve ter aumentado muito no pós-pandemia, né? Quando acabou o auxílio emergencial. Pode pôr 90%. Hoje em dia, se pensar em 3 salários mínimos, R$ 3.300, olha, muita família não vive não, né? Porque não está conseguindo sobreviver, mas muita família recebe metade disso, né? Então, até se chegar nisso, infelizmente, a situação do nosso país é muito precária e mais ainda precisa da Defensoria Pública, né? Então, essa expansão da Defensoria Pública é essencial. E 2022, esquece. Então, é um concurso muito promissor, né? De chamar não só o número de vagas, mas o cadastro de reserva também. Exatamente. A intenção de criação do cadastro de reserva, eu acho que tem todo o processo de rotatividade, né? A gente sabe que a gente tem Rio de Janeiro aberto, Bahia aberto, Roraima agora aberto, Ceará para abrir, um monte de concurso autorizado, Paraná paralisado e que vai abrir também em breve. Assim, é muito concurso que vai ter e todo mundo prestando tudo. Qual que vai ser a consequência? Cada um vai passar no seu local ou na sua região e vai escolher. E qual que é a consequência? Pessoas não tomando posse, pessoas pedindo final de fila, pessoas tomando posse e exonerando. Então, normalmente, ó, se a gente tem hoje 82, nosso recorde foi 86, aí tiveram algumas aposentadorias e algumas exonerações, né? A última aconteceu no mês retrasado, de uma colega que foi nomeada em Pernambuco, mas precisou nomear 105 ou 106 no último concurso, uma coisa assim.
para chegar nesse número, e já tinha, acho que 14 do primeiro concurso, e já mais uns 6 da transição constitucional, né, que eram procuradores, virados. Então, assim, se você for ver, para conseguir nomear, sei lá, 60, assim, bem assim, falando sem fazer conta nenhuma, precisou nomear 110, né, quase, né, 106. Então, se você pegar 47, em um momento que está tendo muito concurso de Defensoria Pública, eu acho que vai ser a realidade hoje, sim, eu acho que Defensoria Pública é o que há de concurso público em termos de realizar mesmo, né, pela emenda. É porque é a instituição que mais precisa de gente, né? Você falou do Rio, a Defensoria do Rio é uma exceção, porque é muito antiga, super estabelecida, institucionalizada, organizada, mas o resto do país não é assim, então... Você vê, esse de Goiás, se tiver verba, logo já tem outro, né? Para poder cumprir essa demanda, mandar os defensores para o interior. Com certeza. Não, assim, pelo plano de expansão, se nomear tudo, eu acho que quase todo ano vai ter concurso. Assim, se zerar a lista. É que, lógico que assim, tem muita burocracia para isso. Nós temos a necessidade de criação de mais cargos por lei. Nós temos hoje 140 cargos, 140... 60, 40, 130 cargos, né, assim, não, 140 cargos não, 130 cargos criados, é que eu tô fazendo as contas aqui pelo que número de vagas. 130 cargos, para chegar nos mais 330, a gente precisa criar, descontar aí os 40, tem 200 e tantos cargos, a gente precisa criar por lei. Então, demanda iniciativa legislativa, demanda... Sim. Aí a associação vai lá bater na porta do deputado para aprovar o projeto de lei, depois vai bater lá na porta do governador, para o governador sancionar. Então, existe todo um processo ainda a ser realizado. Assim, então, talvez esses defensores que entrem nem cheguem aí para o interior ainda, né? Porque, pelo jeito, a demanda na capital ainda é forte. Ou nessas comarcas aí que tem defensor público. Eu diria assim, né? Nesse início de processo de interiorização, a perspectiva é de que alguns vão suprir as necessidades daqui, da região metropolitana, com certeza, e a maior parte vai acabar indo para as regiões de prioridade do nosso plano de expansão. Hoje, o nosso plano de expansão tem como prioridade a região do entorno. Mesmo assim, se você for colocar índice de vulnerabilidade, né? Os índices que são empregados ali no nosso plano de expansão, querendo ou não, mesmo que vai para o interior, não é interior, né? Imagina uma pessoa morando ali na região do entorno, se não quiser ficar no entorno, pode ir para Brasília, porque a gente sabe que nas cidades menores tem aquela questão, se a pessoa não vai para uma cidade maior próxima, ela é defensora 24 horas por dia, porque 3 horas da manhã tem gente bater na porta da casa dela. Então, a gente sabe que existe um pouco desse processo aí, das pessoas acabarem indo para cidades maiores. Mas acaba sendo... E mesmo assim, a região do entorno tem muitas cidades boas ali, muita estruturação boa também. Depois disso, vai pegar outras cidades. Então, Anápolis é uma cidade que só tem um defensor gigante. Então, precisa de ter mais, pelo menos uns 10, 15 ali. Outras cidades que são cidades... Nossa, é uma pressão muito grande, né? Em cima de um defensor só, ficar num lugar... que demanda tanto, imagina um lugar grande, quantas vulnerabilidades, quantas searas civil, penal, administrativa. O próprio Maurílio falou, trabalhar na defesa dos policiais. Então, olha quanta gente demandando para uma pessoa. No caso dele em específico, o que teve que fazer? Infelizmente, tem que fazer a tal das escolhas trágicas, né? A escolha trágica foi família, porque a demanda de família é muito grande. É uma necessidade emergente, principalmente porque sempre tem criança no meio, sempre tem situações aí bem preocupantes. Diante disso, a Defensoria Pública colocou a titularidade dele exclusiva com atribuição em família. Só que criminal não tem, infância aí fica tudo com o advogado da ativo. Aí fica tudo com o advogado da ativo, fica concorrendo, e isso não é saudável. Isso precisa ter a atuação integral. Nem na capital a gente tem uma atuação integral. Por exemplo, juizados especiais civis e criminais, nós não temos atuação. Não há braço para isso. Criou-se agora uma vara de organização criminosa, também optou-se, por enquanto, para não ir. Por vários motivos. Primeiro, porque normalmente a organização criminosa acaba envolvendo um poder aquisitivo um pouco maior. Então, entre você escolher tirar alguém, por exemplo, de uma violência doméstica para colocar lá, na verdade a gente fez o inverso. O colega que estava lá, a Defensoria transformou. Foram 2 varas transformadas, uma em organização criminosa e outra em
audiência de custódia, quase com o juiz das garantias. E aí o colega foi colocado para o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, e ao mesmo tempo criou-se internamente, olha só, a gente tem que fazer até gambiarras para a gente conseguir se organizar. Nós criamos internamente entre os defensores criminais um processo de rodízio para fazer a custódia. Como a custódia é uma fase ainda pré-processual e depois vai distribuir para alguma titularidade de alguém, optou-se por cada um ficar um dia da semana lá, faz todas as audiências de custódia e depois, quando o procedimento ele é distribuído, ele vai para o colega que está na respectiva titularização. Né? Caiu, por exemplo, a minha na segunda vara, que cai na sexta defensoria, e aí o colega hoje que está me substituindo que vai atuar lá no meu lugar, que seria eu, né? Então, e como ficou aí a audiência de custódia durante a pandemia? Vocês conseguiram manter o presencial ou não, né? Passa-se por muitos processos. Tem o processo do papel, é quase como uma audiência de custódia feita no papel. E aí, nesse processo, ele vinha o auto de prisão em flagrante, ia pro promotor fazer lá a manifestação, depois ia para a defesa, depois a juíza decidia. Eu não sei como é que está nesses últimos dias, mas até poucos dias atrás estava assim, nesse processo de passar de... Aí ficou um tempo fazendo virtual, aí proibiu, virou aquela briga toda por virtual, não pode, não pode, pode, não pode. Alguns juízes de alguns locais estavam, antes de distribuir para uma única vara, estavam fazendo presencial, outros por videoconferência, outros no papel. Aí unificou e estava fazendo, até a última informação que eu tive, fazendo no papel ainda, na vara de custódia. Então, recebe os procedimentos, cada um se manifesta e tem a decisão final. Desnaturaliza completamente a audiência de custódia. Sim, eu estou pensando, mas em que momento que a pessoa é levada à presença do juiz? Complicado, né? Que é levado, né? Então, é absurdo, é absurdo. Eu, particularmente, não concordo nem com a videoconferência, porque custódia, a apresentação da pessoa presa, eu não vejo você apresentar alguém por uma videoconferência. Para mim é até porque... Como que o juiz vai saber se não tem um policial coagindo a pessoa por trás da câmera, não falar o que aconteceu? Não tem como ser virtual. Para cumprir a finalidade precípua da audiência de custódia, não tem como ser virtual. Não tem como, exatamente. Eu brinco, assim, eu costumo falar para os meus alunos, tanto, seja na graduação, seja nos concursos, o cheiro faz diferença. O cheiro. Uma pessoa na frente do juiz fala assim, eu sou uma pessoa que vive em situação de rua. Na tela aqui longe, tranquilo para ele. Fala, olha, indefiro o pedido da defesa, defiro o pedido do MP, converto a prisão em flagrante preventiva. Agora, ele olhando na cara do assistido, cheirando ruim, aquela roupa também que não aparece totalmente no vídeo, aquela situação... É algo que quem faz... Você vê a vulnerabilidade ali, concreta, só quem faz né? A custódia percebe. É como se você vivesse um clima ali, uma situação muito peculiar naquele momento. É como se o crime tivesse quase acontecido ali na sua frente, né? Aquele momento, assim, pós-delito, em que você está com tudo ali observando. Já fiz audiência de homicídio com a pessoa suja de sangue. Então, assim, pode impactar, lógico, tanto positivamente quanto negativamente, mas a pessoa te contando a história e você vê num vídeo, é muito diferente você ver ao vivo. Que nem eu falei, sentir o cheiro, ver a movimentação, aquele Mas o papel consegue ser ainda pior, né? Oi? O papel consegue ser ainda pior do que o vídeo. Muito pior, muito pior. Porque o papel a gente sabe que muitas vezes não é nem o juiz que está ali vendo e assinando, né? Então, assim, tem e você isso nunca também. sabe se o que está escrito é de fato a realidade da pessoa, também tem isso. Você tem que ouvir a pessoa, tem que conversar com a pessoa. Nós também, dificulta muito a entrevista reservada, porque como é que vai fazer? Tem lá 30, aí um tá no CPT, outro tá na central de triagem, outro tá no DP. Como que você vai lá conversar com o assistido, né? Não tem como, vai vir no papel e também no papel você vai se manifestar. Então isso é péssimo. Então, assim, E aquela história, né? As pessoas vulnerabilizadas são vulnerabilizadas infinitamente. Porque ela é vulnerabilizada durante esse processo fake de audiência de custódia, depois ela é vulnerabilizada dentro do sistema penitenciário, ela é vulnerabilizada no processo em si, na investigação. A interseccionalidade, né, dos direitos humanos, é uma violação em cima da outra. Exatamente. E isso assim, é muito, muito triste, né? Muito, muito complicado. E assim, a parte da atuação criminal, a gente vê muito isso, né?
Porque a gente vive, o homem que se envolve com a parte criminal, ele está no pior estágio dele de vulnerabilização. Tem gente que pensa assim, é bandido, aquele conceito popular. Mas quem queria estar passando por isso, gente? Eu sempre faço a pergunta, quem queria estar passando por toda essa situação? Quem queria estar preso? Quem queria estar numa audiência de custódia? Tem que decidir o seu futuro na mão de um juiz? Quem queria estar dependendo de uma substância química, cometendo crime? Ninguém quer isso para si. Então é quando a pessoa está no fundo do poço e desce mais um pouquinho, aí ela entra para a criminalidade. Lógico, a gente está falando isso do nosso público da Defensoria, né? A gente está falando dos nossos assistidos e nossas assistidas, que é o tal do preto, pobre e favelado, né? Digamos assim. Então, é impactante falar isso? Mas você só olha a seletividade penal, assim, é nítida no público da Defensoria Pública. É nítida, nítida, nítida. Juiz decretando preventivo porque não tem residência fixa. Aí você olha, a residência fixa não tem porque é pessoa em situação de rua. Ele é perigoso porque ele é desempregado. Gente, desempregado por que será, não? Né? Então, assim... Não, é a ideia da periculosidade que já não deveria existir, né? Totalmente contrária à Constituição, direito penal do autor, claro... Mas a gente aplica aí em infindáveis artigos, né? Sim. Na reincidência, na medida de segurança, na primeira fase da aplicação da pena, é muito complicado. Eu já peguei um caso prático de já aproveitando que o pessoal é bom, o pessoal vê isso, né? De uma assistida grávida, assim, eu gosto de usar muito esse caso, porque foi o caso que mais marcou na minha vida de Defensoria Pública. A assistida estava grávida, presa, logo na época que saiu o HC das prisões domiciliares, né? Coletivo das mulheres, isso, né? HC coletivo. E aí eu demandei, o juizinho deferiu, porque ela não tem residência fixa. De fato, não tem, né, prisão domiciliar. Mas assim, a mãe já tinha falado que ia acolher a filha. Mas tudo bem. Eu falei, não, então isso, excelência. Não tem... A decisão dele foi no sentido de que era melhor ela ficar presa, melhor na cadeia do que fora da cadeia. E a gente sabe a gente sabe que a melhor situação de alguém preso é pior do que a pior situação de alguém solto, né? Isso daí... A gente sabe, quem vê sabe que é isso. E aí a gente teve que fazer um trabalho, entrei em contato com a rede social do município, conseguimos um lar para ela na casa de acolhida, tal. A primeira decisão foi indeferida, até que a segunda foi deferida. Tivemos que entrar com a HCC, foi toda uma história também que não dá tempo de contar aqui. Só sei que no final, assim, me marcou muito, porque depois de alguns dias, ela foi solta, ela estava na casa de acolhida, depois a mãe dela... foi embora com ela para o interior, mas ela fez questão de, quando a nenenzinha nasceu, de levar para mim lá na Defensoria Pública. Eu cheguei lá, que bonitinho! A mãe dela falou, vem cá, eu preciso falar com você. Aí já fica assustado, né? Meu Deus. Que foi presa de novo. Aí chegou lá, aqui, ó, ela veio mostrar a nenenzinha para você. Então, assim, isso impactou muito, né? Porque teve toda uma história. Tudo que aconteceu. E você consegue ver que o seu trabalho influenciou aquela vida ali, né? Sim, daquela pessoa, daquela criança que vai crescer com a mãe. Teve um processo também de tentativa de acolhimento institucional daquela criança. No momento em que a criança nasceu, a colega nossa da saúde, a doutora Michele, inclusive na época, ligou para mim. Eu estava na praia, eu estava viajando, eu estava fora, desligado. Ligou preocupada porque ela soube que era assistida minha, soube da história. E falou que o pessoal do hospital estava entrando em contato com o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar entrou em contato com o MP para fazer um acolhimento institucional dela. Por quê? Porque a mãe era dependente química. Então, assim, olha só, imagina, depois de tirar essa criança... Assim, é terrível. No final deu certo, uma atuação muito bonita da colega também, que ajudou, interlocutou, conseguiu manter com a mãe. Então, depois ver essa criancinha no colo da mãe, fora do presídio, com a avó... foi muito bonito, né? Assim, até uma reunião familiar, né? Que essa criança proporcionou. Sim. Essa história dessa mãe, depois eu soube. A mãe, infelizmente, ela voltou para a rua, ela voltou para dependência química, assim, porque o Estado não dá estrutura, infelizmente, né? Mas, assim, eu tenho certeza que aquela avó tá lá cuidando daquela mãe, porque eu lembro, na época foi isso mesmo, a criança ficou com a avó depois de tudo isso. Mas a criança, acredito eu, que esteja muito melhor do que se estivesse crescendo com a mãe. E a gente sabe que, às vezes, a criança passa parte da primeira infância dentro do presídio com a mãe, né? Mas as pessoas aqui acham que não, mas é só você entrar nas estatísticas do CNJ, nas estatísticas do Infopay, que você vai ver que tem pessoas presas, crianças presas com mãe, né? Então, assim, tem no presídio. Até o aleitamento, né? É a forma de garantir o direito ao aleitamento materno. Exatamente. E então, a dependência química é um problema muito grande, porque não basta a pessoa querer sair da dependência.
né? É saúde pública, é preciso Saúde um pública não é aparato de preço, estrutura. Exato. Nem internação, né? Tá aí a lei da antimanicomial para dizer isso pra gente, a 10.216. exatamente. E é tudo tema, pessoal, tema de concurso, viu? Assim, a gente fala aqui de caso prático, mas ajuda muito, né? Sim. Assim, é o dia a dia da Defensoria Pública, né? Então, por isso que é Acho tão que fascinante. acho que era isso. Acho que você já conseguiu trazer um pouquinho para o pessoal como é a estrutura de Goiás. Já deu para ver que é um lugar em potencial mesmo para você conseguir passar no concurso, porque vai chamar o cadastro inteirinho até o último colocado. Então, acho que o pessoal já conseguiu, né, se satisfazer com os objetivos da live. Sim. Existem alguns desafios. O Estado de Goiás ele vive um momento de crise fiscal, né? O governo ele entrou no regime de recuperação fiscal, tudo, mas o que a gente tem é de que, pelo menos em concurso público nosso, não vão mexer. Então, se continuar assim, os colegas, Tá tudo os certo. futuros colegas e as futuras colegas podem ficar tranquilos e tranquilas, que se Deus quiser estaremos todos juntos lá trabalhando, né? Assim, pegar o ano que vem, provavelmente eu acredito que lá para o meio do ano, concluindo o concurso, nomeando tudo, eu estarei na associação e estarei na posse, então, com certeza. Participando de pós, curso de formação. Então, com certeza, os futuros colegas e as futuras colegas estarão lá comigo também, conhecendo de perto e com o sonho realizado a nossa Defensoria Pública. Ai, que legal. Então, te agradeço muito, Alan. Te agradeço muito por vir aqui contar um pouquinho da sua história, da história da Defensoria de Goiás que você está ajudando a criar, né? Quase um filho que você pegou bem no início e está ajudando a criar. Então, te agradeço muito por ter aceitado o convite. Obrigado, eu que agradeço demais, agradeço sempre a oportunidade. Eu sempre falo para todo mundo que falar de Defensoria Pública e falar da nossa Defensoria Pública de Goiás é muito bom, assim. A gente acaba, assim, assunto, você vê que a gente falou em tão pouquíssimo tempo, desde parte política, né, até casos práticos. Uma infinidade de assuntos, né? É muita história em muito pouco tempo. Isso é muito bom e eu acho muito importante. E eu até te parabenizo já por esse seu trabalho, que você vem aliando aí a educação, né, todos os aspectos, educação em si, de direitos humanos, trazendo conhecimento, conciliando com uma oportunidade de preparação para o concurso público e também trazendo aí colegas, trazendo pessoas aí que vivenciam essa realidade para os candidatos e para os estudiosos também conhecerem todas as frentes, né? A frente teórica, a frente doutrinária, a frente prática, a frente de instituição em si. Então, eu te parabenizo, porque é muito importante isso. Ai, realmente. obrigada. Eu vou te falar que eu me surpreendi. Eu me surpreendi muito, porque eu comecei com essa ideia das lives para divulgar o aulão, né? Inclusive, gente, a promoção tá valendo até 8 horas. É só mandar cursosprof.danielemaia@gmail.com, manda o Pix, que é o e-mail. Mas aí eu comecei com a ideia das lives por isso, vou divulgar o curso e tal. Mas foi tão além disso, porque eu aprendi tanto. Eu acho que eu aprendi mais do que o que eu tenho para ensinar, sei lá, para as pessoas, porque cada um vem, fala da história, e a conversa emenda num assunto que emenda no outro. Então é tão rico que eu acho que a gratificação vai muito além do curso, né, do financeiro, que você... Porque, claro, ninguém pode negar a realidade, todo mundo precisa, né, de financeiro, pagar as contas e tal. Claro. Mas eu acho que a sua profissão vai além disso, né? Vai da gratificação do que você faz, com prazer, né? O ser feliz fazendo o que você faz. Então, eu acho que essa coisa das lives, nossa, me surpreendeu demais, assim. Foi muito legal para mim, espero que tenha sido para as pessoas também, porque eu adorei. Foi Pra muito mim, bom. que tô junto, adorei também. Assim, eu adorei a oportunidade de ter participado. Então tá, gente, vai ficar gravado, tá? Aqui no meu canal do Instagram, mas eu vou botar no YouTube também. É que eu não tô dando conta essa semana de colocar todos, mas aos pouquinhos eu vou colocar todas as 10 lives lá, 9, né? Porque a do Maurílio eu não consegui gravar, que foi a primeira. Deu um problema no meu celular, uma pena, não consegui gravar. Mas então as 9, aos pouquinhos vou colocando lá no YouTube, no Além do Direito, mas no Instagram, assim que terminar, eu já coloco no IGTV, tá bom? Então, Alan, muito obrigada e que venham outras oportunidades. Sim, um abraço. Precisando, a gente tá aí para ajudar. Um abraço. Então tá bom. Obrigado, tchau.
Tchau, gente. Obrigada quem ficou aí até o final. Um beijo. Tchau.